Só corrigindo aqui, pessoal, você que me acompanha aí todo dia, o texto que eu trouxe ontem, eu disse Gênesis capítulo 8, mas não é Gênesis, é Deuteronômio 8. Vai que você vai procurar lá e vai falar assim, nossa, falou errado, sem noção. É porque, não sei, eu não sei se estava com Gênesis na cabeça, mas é Deuteronômio 8. Mas hoje sim, hoje é Gênesis no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 3, diz assim: E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Quer dizer, Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Eu já ouvi muitas pregações, né, com esse texto aqui. Você também já deve ter escutado algumas pregações. A gente tentando entender, mas por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta do Caim? Meu Deus, a gente fica pensando, né? Fica procurando. Na verdade, as pregações sempre são mensagens para, né, responder a isso, entender por que aconteceu isso, por que aconteceu isso. E eu me lembrei desse texto que ontem eu falando com vocês, eu falei sobre que Deus nos prova, sabe? Deus nos prova. Me lembrei aqui, eu queria dizer assim que esse texto, que na verdade Deus não aceitou a oferta do Caim justamente para provar ele. Eu entendendo aqui, sabe? Deus colocou no meu coração assim esse entendimento, que Deus não aceitou a oferta dele para provar ele. E ele foi aqui, infelizmente, ele foi reprovado, né? Ele foi reprovado porque ele ficou irado. É como dizer assim, como assim? Por que não aceitou minha oferta? Eu não aceito uma coisa dessa, como às vezes a gente fala, né? Mas eu não aceito isso. Como assim, Deus? Aceitou o dele, não aceitou o meu? A minha oferta, aliás? Então eu penso aqui, sabe, eu entendendo aqui que Deus fez isso para provar ele. Como eu disse no vídeo de ontem, que Deus nos prova, sabe? Às vezes Deus nos prova. E ele foi reprovado porque ele ficou irado. Ele ficou inconformado, dizendo aqui, né? Que ele ficou irado e Deus perguntou assim para ele, né? E o Senhor disse a Caim: Mas por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Por que você está tão irado assim? Só por isso? Só por isso você, né? Isso, eu dizendo aqui, sabe? Pensando assim. Era só pensar assim, meu Deus, o Senhor sabe por que o Senhor não aceitou. Podia ter uma conversa com Deus, né? O que foi? Por que o Senhor não aceitou? No que eu posso melhorar? O que o Senhor quer que eu te oferte para que o Senhor aceite? Mas não, ele ficou irado. E pensando assim, né, quando Deus pergunta assim, o Senhor pergunta assim para ele: Por que tiraste? Como muitas vezes nós não aceitamos, né? Não aceitamos um não como resposta. Então nós queremos sempre ser aceitos, né? Quando não somos aí aceitos, quando a nossa opinião não é
bem recebida, não é validada, a gente fica irado. Assim nós ficamos reprovados. Por quê? Só porque não foi aceito? Calma, isso não é nada, isso é só uma coisinha. Né? Às vezes, aqui falando para nós, né? Nem sempre nós temos razão. Às vezes nós estamos errados, fizemos alguma coisa que não acertamos. Por isso não fomos aceitos. Não precisa ficar com essa ira toda. Entende? Então, assim, pense sobre isso. Quando não for aceito alguma coisa que você não foi bem recebida, a sua opinião não foi validada, se acalme. Isso é coisinha, sabe? Mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Às vezes, Deus nos reprova. Deus não nos atende quando queremos. E tá tudo bem. É só rever os nossos conceitos, né? As nossas decisões. Às vezes a gente tá equivocado, faz coisa errada também. Entendeu? Então tem isso também. Então eu entendi aqui, né? Entendendo aqui e partilhando com vocês que a oferta do Caim não foi aceita, não é um capricho de Deus, não é porque Deus ama mais a um do que o outro. Foi apenas para provar ele, e ele foi reprovado. Que nós possamos aprender com isso, aprender com Deus, e não aí trocar os pés pelas mãos, né? Quando formos assim, não formos aceitos, vamos dizer assim, por Deus em alguma questão, que Deus nos reprove, tá tudo bem, é só rever, né? Falar com Deus, pedir, né, a opinião de Deus, o que o Senhor quer de mim, o que não tá bom aqui que o Senhor me reprovou, enfim, tá bom? Pense sobre isso e assim, entenda, né, que Deus também, ele nos põe à prova e que nós sejamos aprovados por Ele, tá bom? E que Deus te abençoe hoje e sempre.